Fala pessoal do Encrypto Podcast, eu sou o Nick Casana, especialista do Bitcoin aqui e tô com o meu co-host, Sushi Dos É Palmares. isso Hi, aí. galera. Hoje em especial estamos com um episódio fora da live aqui, que vai ser postado para vocês depois, com o nosso amigo Arthur. Hoje vocês vão conhecer a história do Arthur, quem é o Arthur, as empresas que o Arthur passou, fundou e um Bitcoiner em tanto aí. A gente vai ter altos papos interessantes. Vai contar como é que era antes de ser bilionário. É. Então, Arthur, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí. Obrigado, cara. Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite aí mais uma vez, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Arthur, né? Eu sou criador de conteúdo e eu também sou parceiro aí da Bitcoin Block, né? Eu sou um dos administradores lá do site de notícia, né? Atualmente eu vivo quase que 100% aí focado no mercado, também tenho a formação na engenharia e no meio dessa caminhada do mercado eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Nick e acabou que a gente estreitou, né? Então, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, né? E espero agregar muito aqui nesse bate-papo com vocês. Isso aí, conta pra gente de onde você veio, né? Sua infância um pouquinho. A gente estava conversando aqui nos bastidores de que estado você mora, né? Eu sou de BH, mineiro, uai. Nascido e criado aí em BH, minha família também é toda ali de Minas Gerais, né? E eu tive, assim, uma infância bem tranquila, na verdade, né? A gente até estava falando sobre a questão da formação. Eu sou engenheiro de formação, né? E boa parte disso veio justamente por conta da convivência com os meus pais, que também são engenheiros. Olha só. Inclusive, eu tive uma virada de chave, assim, um episódio engraçado na minha vida, que foi justamente quando eu contei para os meus pais que eu queria seguir a carreira deles e também ser engenheiro. Eu lembro que meu pai ele me pegou, né? Me levou assim no carro. Ele, tá vendo esse prédio aí? Tá. Sabe que esse prédio assim a gente construiu e tudo, sei. Você tem noção do trabalho que dá para fazer um negócio desse aqui, cara? Você tem noção do pipi? Você tem certeza que você quer fazer engenharia? Eu falei, cara, eu gosto muito, né? Então eu sempre tive muito contato, assim, com essa parte profissional dos meus pais. Tanto que eu comecei a trabalhar muito cedo no ramo, né? Na época do ensino médio, aquela correria toda de vestibular, Enem e tudo mais, e tirar carteira, né? Já no final ali do ensino médio, eu já trabalhava no ramo, né? Eu já era aquele famoso estagiário de engenharia antes de fazer Você ia para as engenharia mesmo. obras e tudo Ia assim. para as obras, e assim, era Contato com a galera, os peões, pedreiros, né? Sim, sim, e era um estudo assim que tava ali meio que no integral, né? Vários dos dias da semana eu tinha aula assim de tarde, então eu tinha que mesclar o estudo, né? De manhã era todos os dias e de tarde às vezes tinha que dar um pulo na obra, voltar para a escola, às vezes sair, né? A aula acabava mais cedo e ia lá para a obra para acompanhar, tinha vezes que acontecia aí a obra no sábado, então eu sempre tive muita parte aí da engenharia, então fiz faculdade, né? Sou formado na PUC Minas em engenharia civil. E depois da minha formação, já atuando aí no mercado, chegou a questão da pandemia, né? Que foi algo que me marcou muito. Que foi quando eu tive meio que a virada de chave para aí dos investimentos. Então a gente teve primeiro o Arthur, a história dele, engenheiro, Engenheiro. né? Porque também tem o Arthur na história investidor, a parte da economia. Né, eu comecei a investir, ao contrário do que muita gente faz, né? Eu comecei no mercado cripto. A maior parte das pessoas vão ali no mercado tradicional, bolsa de valores, começa a pesquisar outras alternativas de investimento para depois descobrir o que são as criptomoedas. Mas no ano de 2017, que inclusive o Bitcoin estava muito em alta, né? A gente teve aquele famoso caso do Bitcoin aparecendo fantástico. A Veja, né, falando do Bitcoin, tem aquela capa icônica, assim, da Veja com uma moedinha de Bitcoin. Recorte isso aqui, vai valer mais do que um Bitcoin daqui a um tempo, né? Isso aqui você deve lembrar Isso é disso. incrível. Nessa época foi quando eu entrei no mercado. Eu tenho um parente meu que ele virou para mim e falou assim, cara, seguinte, eu tô estudando muito essa nova tecnologia, eu acho que é algo revolucionário, tá? Meu padrinho. Ele virou para mim e falou assim, eu quero que você estude também. Eu quero te dar um incentivo, eu vou te dar $100 para você comprar os seus primeiros $100 aí em Bitcoin. Na época o Bitcoin valia lá Esse seus... cara te ama com força, hein, velho? Meu padrinho, pô. Que padrinho, né? Não? Meu pa... Não, e mais do que o Cascai foi a visão, né? E naquela época, né? Sim, sim. E assim, ele já estava até inteirado assim desse mercado, só que eu muito jovem, né, e eu ali estudando, né, pegando essa parte aí de ramificação além da engenharia, peguei esses $100 e na época eu podia comprar ali umas frações de Bitcoin, o Bitcoin estava ali próximo aos $20 mil,
ou um Ethereum. Eu lembro que o Ethereum valia $100, né? Que é a segunda maior criptomoeda. Eu fui no Bitcoin, obviamente, que era maior. Mas aquilo ali foi um incentivo para eu começar, né? Então comecei a estudar, comecei a entender ali como que funciona o Bitcoin de fato, criei minha carteira, entendi a autocustódia e junto com isso também eu puxei meu pai para dentro, né? Junto com o meu padrinho, a gente conversando e tudo, vamos colocar um dinheiro nisso aqui, a gente está entendendo mais ou menos como é que funciona, vamos. Então foi 2017, eu entrei justamente no topo, na época que tinha o Bitcoin na revista Veja, né? Era a época que tava falando ali do Fantástico. Então se você viu um pouquinho da Farol história do para além... Bitcoin. Não, se você viu um pouquinho mais dessa história, o que aconteceu depois dos $20 mil? Aí caiu. E caiu pra caramba, cara. E assim, eu tinha comprado ali no topo, né? Então eu tive 2 episódios muito marcantes aqui nessa vida de investidor. A primeira, eu diria que foi uma tacada de sorte, que foi responsável por eu não desistir na segunda, né? Então a primeira, nessa época que estava tudo em alta, a maior parte das pessoas que começa a estudar, investir em criptomoedas, descobre que tem o Bitcoin, descobre que tem as outras centenas de milhares Esse de moedas. universo paralelo Esse ali. universo paralelo que muita gente, quando começa, fica tentado também a entrar. Pô, se o Bitcoin dá bom, imagina uma moedinha que ainda nem subiu. Então eu tive um caso que a gente aportou um dinheiro numa corretora internacional, né, para comprar uma criptomoeda que na época todo mundo falava muito dela. Não sei se você já chegou a conhecer, né, a Reoblock, que hoje ela chama Nano. Ela ainda existe, né, mas assim, ela não tá mais em alta, o pessoal não fala mais dela. Mas essa moeda só era comercializada numa corretora que ela era lá, tipo assim, da Itália, sabe? Aí vamos comprar essa criptomoeda, não sei o que, tecnologia, parará, pororô. Compramos a criptomoeda, começou a subir. E aí a gente tava olhando assim, tava meio esquisita a questão da corretora. Meu tio falou assim, eu tô saindo. Falei, vou sair aqui também. Então a gente conseguiu, né, Seguir o seu padrinho de novo. ter um lucro, né? A gente teve um lucro nisso aí, tiramos tudo da corretora. E aí passou 2, 3 dias, o site da corretora sumiu. Inclusive, muita gente que estava nesse grupo que a gente estava conversando, trocando ideia, perdeu grana, né? Mas isso me ensinou 2 coisas. Primeiro, que existe Bitcoin, existem outras criptomoedas, né? E segundo, que, cara, é um mercado muito volátil. Depois a gente foi pesquisar um pouco mais sobre essa corretora. Eu não sei nem se eu posso ficar falando. Ela faliu também, da Itália, chamava BitGrail, a corretora, né? Ah, o endereço tal. A gente chegava lá, não tinha nada. Olhava no Google Maps, era uma rua assim, sem saída, com os lotes vagos. Aí, enfim. Mas esse Por isso que episódio... tanta gente odeia cripto, né? Sim, cara. Mas foi um episódio que ele me marcou positivamente e ele foi muito importante pro segundo episódio, que foi justamente o que veio depois dessa entrada minha, né? Isso eu diria que foi uma jogada de sorte de iniciante no mercado, né? Eu fiz ali um capital inicial bom, né? Eu tinha colocado ali um valor, eu dobrei esse valor, tirei esse dinheiro e comprei Bitcoin. O que o Bitcoin fez depois, cara? Cravou assim, queda em linha reta. Foi desvalorização ali na ordem de 80%. E aí o segundo episódio, teve um dia que eu tava na academia olhando o mercado e vendo aquela carteira no negativo e tudo. Eu falei, cara, chega disso, não aguento mais isso aqui caindo. O dinheiro que eu já tinha ganhado, eu já devolvi ele mais um pouco. Eu vou vender. E eu vendi Bitcoin, cara. Tipo assim, lá embaixo, lá no fundo. 2 dias depois o Bitcoin caiu. Aí eu vi que ele tava caindo. Eu falei, não, eu vou comprar de novo. Por causa de quê? Porque eu tinha começado a estudar o Bitcoin. Então, assim, eu fiquei meio cansado ali da volatilidade, né? Realmente, você vê sua carteira no prejuízo que você colocou de dinheiro, ser tudo evaporado. Mas depois que eu já estava estudando, né? Tinha começado ali com $100, entendi como é que funcionava, eu vendi. Depois que eu vi que caiu, eu falei, cara, eu vou recomprar. Eu vou ter mais Bitcoin do que eu tinha antes. E os fundamentos, o motivo pelo qual o Bitcoin existe, que a gente pode até comentar um pouquinho mais, né? Falar aqui por alta, que é o que me fez entrar para o mercado, é o que me fez começar a querer estudar, que foi o grande incentivo da minha vida, continua da mesma forma. Então eu comprei Bitcoin, né? Segurei ali por mais um tempo, até que eventualmente ali ele voltou a recuperar seu valor. E a gente tem agora a junção das 2 histórias, né? O lado da engenharia e o lado dos investimentos. Chegou 2020, chegou a época aí da pandemia, né? E aí a gente ficou completamente parado. Inclusive eu estava fazendo um intercâmbio na Europa na época, voltei para o Brasil com a visão, né? Eu estava estudando engenharia lá em Portugal, voltei para o Brasil com a visão de eu vou
entrar para uma área da engenharia diferente da que os meus pais seguem, para justamente trazer conhecimento diferente e tecnologia para dentro do ramo nosso, né? Querer inovar. Então, eu fui para o intercâmbio, na verdade, com uma visão de trazer uma tecnologia diferente, estagiar, né, em uma empresa maior, para conhecer mais, além da engenharia civil, pandemia, né? Então, eu voltei completamente sem obra, sem emprego, sem nada, né? E precisando arrumar alguma coisa. E eu fui olhar e o Bitcoin subindo, cara. Eu ainda tinha uns Bitcoin lá e tudo. Falei, e se eu começar a mexer com isso aqui, tá dando dinheiro. Se eu começar a mexer com isso, eu já tinha um capital considerável, né? Afinal de contas, eu já estava 3 anos ali no mercado. Pegou Eventualmente. uma época boa, antes de 2017, 18, Eventualmente 19. a gente acaba aportando mais dinheiro, né? A gente, entre 17 e 20, também você vai, né? Teve esses 2 episódios, mas aconteceram vários outros episódios no meio disso pra gente também não delongar. Então já tinha uma certa exposição no mercado, tava vendo aquilo evoluir. Na época tava todo mundo falando muito de trading, de investimento, então eu comecei a estudar mais isso. Então a gente mescla o que a gente tem de bagagem com o conhecimento novo. E eu comecei a ver que era possível fazer um dinheiro através daquilo, Top demais. né? Então chegou um ponto onde eu estava ganhando mais dinheiro com os investimentos do que com a engenharia, né? Então eu separei desse ramo da engenharia, continuo sim atuando, mas o meu foco principal é justamente a parte dos investimentos. E no meio disso tudo eu conheci muitas pessoas, inclusive você foi uma delas, né, Nick? E nessa época de 2020 estava muito aquela questão de notícia Telegram, né? Aquelas comunidades do Telegram, todo mundo falando de day trade. Então eu conheci bastante gente, né? Inclusive vários influenciadores aí. Nessa época eles não eram tão grandes, então eram pessoas muito acessíveis. E alguns desses influenciadores, trocando ideia em grupo, falou, cara, cria um canal para você, né? Fala um pouquinho mais aí das suas ideias, conta da sua história, você tem um conhecimento legal, você já tem uma consistência aí no trade, já investe há um certo tempo. Você devia passar esse conhecimento para frente. E eu levei isso para frente, né? Foi aí que eu criei meu canal e hoje em dia também eu sigo aí postando conteúdo, né? Então a gente tem várias parcerias, no meio disso tudo também, conhecendo bastante gente. Eu entrei para Bitcoin Block, né? Que é um site de notícia. E hoje em dia a minha vida é basicamente isso, né? Eu tenho o ramo da engenharia, mas o meu foco maior é a parte aí dos investimentos, que é o que acaba que me gera uma renda maior. Viajar para os eventos, né? Essas Sim, coisas assim, sim, fazer com certeza, coberturas. com certeza, com certeza, através da Bitcoin Block e do meu canal também, né? Eu já fui chamado para evento através da Bitcoin Block e já fui chamado a evento por questão de palestra, de participação, por conta da criação de conteúdo, né? Então, ambos os lados aí já me geraram participações, networking também, né? A gente acaba que conhece muita gente. Muita gente. Mas assim, voltando para uma parte da sua infância, eu acho que você falou aqui com a gente uma coisa que marcou muito você na sua infância, que moldou você. É essa parte de seus pais são engenheiros, ou teve outro detalhe, outra memória assim que você tem um grau afetivo legal? Cara, eu sou de uma família muito pequena, sabe? Então, lá na minha casa, sou eu, meus pais e minha irmã mais nova. Não tenho primos assim muito próximos, né? A família do meu pai vem do interior, então eu tenho primos assim do interior, mas que moram ali na minha cidade. Os meus tios não tiveram filhos, né? Então assim era eu dentro ali do núcleo da minha família. Então acredito que essa proximidade com os meus pais também tenha feito bastante parte aí dessa parte moldar. Tanto que eu falei, né? Que eu entrei no mercado cripto junto com meu pai, né? A gente tem muito negócio junto, né? Tanto na questão da engenharia quanto na questão dos investimentos. Ele também é muito ativo nessa vida aí dos investimentos. Ele foca mais no mercado tradicional, eu foco mais no mercado cripto e a gente gerencia ali um patrimônio meio que familiar, entendeu? Boa. Boa. Uma coisa interessante que a gente sempre gosta de perguntar aqui é: conta pra gente um pouco, então, como foi, já que você mencionou, morar fora para buscar essa parte do intercâmbio e o que que você viu de cripto lá? O que que você viu de Bitcoin quando você estava na engenharia? Você voltou, você falou em 2020, né? Tive uma Foi. oportunidade parecida com você também. Fui Ah, fazer é? uma coisa lá em 2020 e voltei, era pandemia. Ah, que legal. No meu caso, né, eu fui lá e estudo. Eu tinha essa parte de criptomoeda, mas pelos próprios princípios eu evitava falar, né? Depois que eu fui entrando mais para esse ramo, que eu fui conhecendo as pessoas, que eu fui deixando isso, tipo assim, um pouco mais aberto, né? Então, assim, por alta, Bitcoin, conheço, já investi de curiosidade e tudo, mas nunca quis levar isso muito lá para frente.
E na parte do intercâmbio, meu foco principal foi a engenharia, né? Que era justamente o que eu estava focado. Então, assim, questão de cripto 2020 em Portugal, morando num alojamento dentro de uma faculdade de engenharia com pessoas que não conhecem sobre cripto, né? Que não têm aí um contato com cripto e que eu também não gostava de falar. O intercâmbio morar fora teve uma pegada mais para engenharia mesmo, Uhum. né? Mas teve o episódio do Corona Crash, que eu tava lá olhando o gráfico e vi que o negócio caiu tudo. Falei, ó, não, tá na hora de comprar mais um pouquinho, né? Então a gente fez mais uns aportes assim, mas também não levei isso para frente, né? E também não era o meu principal foco. Agora, E como é que você vê a questão agora da guerra e etc? Como é que você acha que vai ficar o Bitcoin aí pro ano? cara, essa pergunta aí é bem legal. A gente já tá indo mais pra parte geopolítica, né? O Bitcoin até então, até essa época que a gente estava 2020, 2021, era um ativo muito visto na questão especulativa, né? Uhum. Então ainda tem, na verdade, né? Muito essa questão de criptomoeda é pirâmide, Bitcoin é pirâmide. Você citou o caso, né, do faraó dos Bitcoins. A gente tem muito essa questão da mídia, a capa da Veja, a notícia do Fantástico. Ele saiu, a notícia do Fantástico foi o faraó dos bitcoins. Sim, sim. E falando do topo histórico também, Uhum. né? Falando do topo histórico. O Bitcoin, será que vai chegar a 100 mil, na época, 100 mil reais, né? Tava todo mundo falando aí do Bitcoin chegar nos 100 mil. Hoje já tá valendo mais de 600, né? Mas antes o Bitcoin era visto muito como um ativo especulativo. Só que de alguns anos pra cá, quando a gente teve o Bitcoin sendo lançado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, países adotando o Bitcoin, empresas comprando Bitcoin, isso trouxe, de certa forma, um amadurecimento para o mercado, se eu posso colocar assim. Então, as pessoas que começaram a investir no Bitcoin parou de ter aquela pegada de especulação, de querer ficar rico e começou a entender o que é o Bitcoin e como funciona o Bitcoin, né? Que para quem não sabe, o Bitcoin ele foi criado em 2008 durante a maior crise que a gente teve aqui nas últimas décadas lá nos Estados Unidos, a crise Do imobiliária. subprime, né? Exatamente. Justamente para conter o quê? A inflação e o próprio controle governamental sobre um setor ali da vida das pessoas. Então a ideia do Bitcoin foi justamente democratizar o dinheiro, descentralizar o dinheiro, Boa. né? Então, as pessoas que entraram há uns anos atrás, 2020, 2019, não enxergavam isso. Enxergavam o Bitcoin como uma moeda que subia, um negócio que você comprava, dava muito dinheiro, mas que você podia perder muito dinheiro também. Um 2021, ativo de risco, né? exatamente, um ativo especulativo. 2021, 22, 23 começou a ter essa entrada, vamos falar uma entrada institucional, mas eu não chamaria especificamente de entrada institucional, né? Muitas pessoas até são contra isso, eu chamaria de amadurecimento do mercado. Que as pessoas entenderem o que é o Bitcoin, começarem a investir no Bitcoin pelo seu próprio fundamento, né? Pelo seu próprio motivo de existir. E isso veio tornando o Bitcoin especificamente, eu não vou falar as criptomoedas, mas o Bitcoin como um ativo visto como proteção de capital. Então, Reserva de valor. reserva de valor. Então, eu expliquei tudo isso, né, para voltar aí na pergunta do Sushi. Cara, nessa última semana, a gente teve a intensificação dos conflitos lá na região entre o Israel e o Irã com a intervenção dos Estados Unidos. A gente viu os ativos em geral caírem porque ninguém gosta de medo no mercado. Qual que foi o que recuperou mais rápido? Bitcoin e criptomoedas. A gente pode voltar... Criptomoedas em geral, né? As maiores até que recuperam, mas principalmente o Bitcoin. A gente pode voltar em abril. Abril a gente teve um dos maiores crashes também dos últimos anos, que aconteceu um circuit breaker em 6 bolsas de valores do mundo. Circuit breaker é quando tá tudo caindo demais ou subindo demais e eles são obrigados a interromper a negociação. Eles né? fecham a bolsa. Fecham a bolsa, Bota tipo um assim... torniquete pra estancar a Fala, cara, não, calma aí, espera a poeira baixar, espera isso aqui, depois a gente abre e resolve. De tanto pânico que tinha no mercado. S&P 500 chegou a cair 10%, né? Foram trilhões de dólares saindo da bolsa de valores. Pô, os títulos do tesouro extremamente voláteis, o ouro volátil pra caramba, o ativo que mais segurou, não chegou, né, a perder regiões de mínimas e eu vou até além, recuperou mais rápido. Foi justamente o Bitcoin. Mas por quê? Por questão especulativa? Não. Porque as pessoas começaram a enxergar o Bitcoin como
um ativo de reserva de valor, que é o que está acontecendo agora. Então, assim, na guerra, petróleo subindo, possibilidade lá de fechar o estreito, né, na região do Irã. Ah, é terceira guerra mundial, é crise econômica, Estados Unidos quebrando. O que as pessoas estão fazendo? Eles não estão vendendo as criptomoedas por ser um ativo volátil de risco de especulação. Eles estão comprando as criptomoedas, justamente, Bitcoin especificamente, né? Criptos eu não vou falar em geral, que a maior parte delas está até, inclusive, caindo e não subindo. Mas Bitcoin especificamente por ser um ativo anti-censura. E a gente pode citar vários exemplos, né? Conflitos recentes que aconteceram, guerra na Ucrânia, guerra na região da Palestina. As pessoas que conseguiram sair da região de guerra e construir uma vida nova foram justamente as pessoas que tinham ali criptomoedas, Bitcoin especificamente, como um ativo de reserva de valor. Imagina o que é você estar no meio de uma guerra, começar uma guerra aqui em Brasília, cara. Você precisa sair de Brasília. Os postos de gasolina estão fechados, sem gasolina. Você está sem internet. Sem tem energia, às vezes. O sinal fraquinho, você está sem energia às vezes e tudo. Como é que você vai acessar o seu sistema bancário? Como é que você vai passar o seu cartão? Agora, o que as pessoas conseguem fazer? A galera consegue transacionar Bitcoin, cara, até por sinal de fumaça, se quiser. Né? Então, o que eles fizeram? Fizeram uma espécie de rede, chama rede mesh, ligaram vários computadores até que um tivesse acesso à internet. E aí esses computadores sem acesso à internet captavam as informações e mandavam para o computador com acesso à internet. E faz o broadcasting, isso. Que conseguia transacionar, de fato, o Bitcoin. É banco fechado, saldos bloqueados, inclusive tem até questão, né, por força maior, eles bloqueiam um saldo para caso precise de alguma emergência. Confisca bem, confisca ouro. Exatamente. E as criptomoedas, elas são inconfiscáveis. O Bitcoin, a tecnologia blockchain, permite com que eles sejam... Quando estão na sua custódia. Quando estão na sua custódia. A gente está falando aqui de autocustódia o tempo todo. Exatamente. Não deixem Bitcoin na corretora, Exatamente. pelo amor de Deus. Siga a nossa playlist aí em breve, Bitcoin autossobrevivência. Então, assim, uma coisa que a gente queria falar com você muito interessante, você entrou nas criptos, assim, eu achei que é um papo bem desenrolado da sua parte, assim, mostra quanto você conhece, né? Desde que a gente se conheceu pessoalmente. Uma coisa que me marcou muito foi que meu pai também é uma pessoa que de cara investiu, acreditou no que eu falei, demorou um pouquinho, mas ele, hoje meu pai é 100% cripto. Nossa, que massa, cara. Ele não acredita nas coisas mais tradicionais. Mas você falou, se você pudesse complementar, assim, voltando um pouquinho à sua família, mais ligado à parte do Bitcoin, como você chegou a convencer seu pai? Eu sei que, eu imagino pelo seu padrinho, né? Teve uma influência muito grande. É só raposa, porra, é só mente alongada, aí é fácil. Cara, uma característica, uma das várias características que eu admiro muito no meu pai é o empreendedorismo dele, sabe? Meu pai é uma pessoa muito empreendedora. E justamente essa característica não precisou de muito pra convencer ele, sabe? Boa. Cara, a gente tem isso aqui que tá rolando e tudo. Ele é até mais agressivo que eu. Falou, não, colocar só isso, não, vou colocar mais dinheiro. Então, assim, nem precisou de muito pra convencer ele, né? Ele foi mais Se permite perguntar, você poderia falar a idade do seu pai também? Meu pai hoje tá com 56 anos. Ó, novo. Menino. 56 anos. E, assim, ele é muito, muito empreendedor mesmo, né? Então, assim, não precisou de muito dessa parte de convencer ele, né? Ele sempre foi uma pessoa, assim, que se arriscava mais para buscar ali a oportunidade. Então, quando a gente falou, assim, daquela questão ali da shitcoin e tudo, a gente colocou, assim, valor que na época valia o carro que a gente andava. Caramba. Aí dobrou, a gente meio que ganhou um carro desse, né? Depois a gente pegou esse dinheiro, colocou nos investimentos, comprou lotes para fazer aí imóveis e tudo mais, né? Mas não precisou muito dessa parte de quebrar o tabu ali de criptomoedas. Acabou que foi muito mais na questão da especulação. E depois a gente foi descobrindo como é que funciona o mercado mesmo, né? Que a gente entrou meio que no tiroteio, né? 2017 era muito complicado também de você aprender as coisas. Não tinha muito conteúdo aqui no Brasil, né? Poucas pessoas aí criavam conteúdo de fato. Então, boa parte do que a gente consumia era ali na gringa, né? Então, o conhecimento e aprofundar... Quase todos, né? Pra quem fala inglês, né? Sim. Eu, particularmente, só acompanhava os gringos. Um ou outro que traduzia algum materialzinho, alguma coisa assim, né? Sim, começou a ter conteúdo brasileiro de 2020 pra cá. Né? Tanto que eu falei que vários dos criadores de conteúdo, que hoje são grandes, a gente tinha contato com os caras lá em 2020, quando era todo mundo pequeno. Sim. Né? Justamente porque não era um mercado tão grande, começou a crescer de um tempo para cá. E a gente vai mais além, tá? No começo ainda, né? É um mercado muito emergente,
muito virgem, por assim dizer, né? Ele gosta de falar uma coisa muito boa. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, não tem como a gente estar nesse cenário e não estar bebendo água limpa. Arthur, você diria que quem estuda Bitcoin transforma a fé em fato? Que o cara até estudar, entender quais são os princípios, ver um white paper, ver uma estrutura, entender o que é uma blockchain, ele vai muito na crença, né? Parece que tá apostando no tigrinho. Concordo em partes, né? Eu acho que tudo que você tem um primeiro contato ainda tá na base da fé. A partir do momento que você aprofunda, você cai na base do fato ou do boato, né? Então, pro Bitcoin, por exemplo, por que a pessoa transforma, entre aspas, a fé em um fato? Muitas das pessoas que entram no mercado vão entrar com a mesma ilusão que eu entrei e que 99% das pessoas entram, o lucro, querer ficar rico, né? Mas aí você pensa, aquilo tá subindo, tem um motivo. Tem um motivo de você querer tirar o dinheiro ali da sua conta e para comprar Bitcoin. Quem não quer ficar rico, né? Exatamente. Então... Ele tem medo de ficar rico, ele ia ter que perder muito dinheiro pra ser rico. É igual a mulher deixa o cara milionário, se ele for bilionário. Se ele for bilionário, né? O Jeff Bezos tem um caso desse aí, né, cara? Ele voltou a ser bilionário um tempo depois, né? A mulher tirou, acho que é 500 milhões de dólares dele na separação, né? A mulher fez um trade. Mas enfim, sem... Cuidado, hein? Cuidado. Tá chegando a sua hora, né? Não? Sem puxar muito pra esse lado, né? Pra não dispersar muito o assunto. Pode ficar falando fuleiragem. Não, pode mas fazer é uma porque... declaração aqui nessa câmera. É melhor você limpar sua barra. É isso que eu ia falar. Fazendo declaração pra sua noiva. Um beijo pra você que tá me assistindo. Vai fazer um smart contract? O casamento vai ser um smart contract? Não. Depois eu vou mandar um beijo pra todo mundo aí. Show, Pode ficar... Um beijo pra ela, inclusive, tá? Manda só no final pra esperar pra assistir, né? Não? Pra esperar pra assistir, é verdade. Mas você falou da questão da fé e do fato, né? Tudo que você começa a estudar e que você entende superficialmente, eu considero que ainda tá na parte da fé, da crença. Você não viu exatamente por que aquilo serve, no caso do investimento, e por que aquilo te traria um retorno. Sim. E isso acontece com o Bitcoin e acontece com outras criptos. Muitas das criptos você vai estudar e vai dar fé pro boato, não dar fé pro fato, né? Você vê que aquilo ali é furada e sai fora. Então, assim, eu não acho que é o Bitcoin que transforma a fé o fato. O Bitcoin, ele existe um motivo pelo qual as pessoas investem. E boa parte das pessoas que entram na parte da especulação entendem o Bitcoin e começam a investir nele pelos seus próprios fundamentos. Como você diferiria o Bitcoin dos demais investimentos? Assim, quais são as peculiaridades, as características que te fazem dele sui generis, assim, você fala, esse é o brabo? Excelente pergunta. Boa pergunta, cara. Depende muito dos seus princípios e dos seus ideais, né? Conforme a gente já comentou aqui agora, o Bitcoin ele foi um ativo que foi criado ele foi criado durante uma crise para contornar crises. Então o Bitcoin ele vai funcionar mais ou menos como o ouro funcionou aí há várias décadas, vários séculos, né? O que torna o ouro tão especial? O ouro é algo que você tá ali vendo na sua frente, você tem controle, né? Você sabe que é algo limitado, a gente tem o planeta Terra inteiro aqui. Não tem como você criar, até hoje não descobriram como criar ouro do nada. Né? Então, assim, o ouro ele é limitado, ele é finito. No CERN fizeram um experimento lá, parece que conseguiram uma micharia. Mas não consegue a pureza. A mesma pureza. E mesmo o ouro que a gente tem, né, então em conta assim, por ser escasso, perto do Bitcoin, ele é vultuoso. Você não sabe a quantidade exata de ouro e todo dia sai e minera mais. O Bitcoin chegou em 21 e... 21 milhões acabou, né? Então, assim, a propriedade e a moeda fiduciária, e o dinheiro que o pessoal imprime, o papel higiênico? Não, isso aí é legal também de você pensar. A inflação, ela chegou num nível desde a crise de 2008 para cá, que a gente teve um aumento assim, foi exponencial, né? 80% das notas que estão em circulação hoje, elas foram criadas de 2008 para cá. Se você pegar o agregado monetário total, né, que é o M2 dos países, Estados Unidos, até do Brasil, você vai ver que o M2 brasileiro, por exemplo, estava na ordem de 800 bilhões ali em 2008 e agora já está na ordem de 6 trilhões. Se a gente juntar aqui na mesa 10 notas, provavelmente 8 dessas notas foram criadas de 2008 para cá. E isso, um dos motivos maiores não é só a crise do subprime, mas também o Covid. Eu acho que foi o ápice da impressão de dinheiro. E com guerra, vai imprimir um tiquinho a mais? Imprime. O que você acha?
Imprime, com certeza, cara. Quando a gente... Guerra gera dinheiro, né? E aí você pegou aqui e trocou sua Pra energia. quem, né? Você trocou a sua É vida, o corte, né? né? Gera dinheiro pra quem? Sim. Você trocou o tempo com a sua família, sua saúde, seu tempo para receber um papel que eles imprimem a hora que quiser. Aí o papel que tá dentro do seu bolso, que valia alguma coisinha, vai valendo, derretendo dentro do seu bolso. Perfeito. Então, aí você já trouxe o gancho, né? O que que difere o Bitcoin disso? O Bitcoin é um ativo que ele é limitado, né? Não tem uma pessoa para falar assim, ah, agora não é mais 21 milhões, né? Existe todo o consenso, toda a distribuição, descentralização da Nem rede. tem uma pessoa, né? Não. Para você fazer uma mudança no Bitcoin, você precisa que a comunidade toda aprove. Né? Os consenso. nodes é o consenso, exatamente. Tanto que até hoje a gente tem mudanças, né? São mudanças que a gente chama de soft fork, né? Uma mudança muito pequena para implementar alguma coisa para melhorar. Mas o pessoal fala muito que os fundamentos do Bitcoin eles são escritos em pedra. Ou seja, não tem como você mudar de uma hora para outra se você quiser. Né? Então é justamente isso que faz o Bitcoin se diferenciar de outros investimentos. Então ele vai copiar, né? A gente começou aqui falando sobre o ouro, ele vai copiar a questão de ser limitado, e a gente até entra quão limitado que é o ouro. A gente pode achar uma mina de ouro que vai triplicar a oferta. Pode ter um asteroide que está próximo aqui, a galera tá falando de minerar asteroide de ouro, né? Ah, um asteroide que vai trazer a oferta de ouro para... E a portabilidade? Como é que você sai de um país com 10 quilos de ouro, 50 quilos Como de é que eu ouro? trago Não do pode nem ter. espaço? Como é que eu trago do espaço esse asteroide minerado? Não, isso porque a gente nem entrou nessa questão, né? A gente tá falando aqui da questão da escassez. Agora, por exemplo, a gente tem o ouro, já foi confiscado. O ouro, para ele ser aceito, ele tem que ter O selo governamental. Exatamente. Senão ele não é um ouro que pode ser aceito, pode ser comercializado, pode ser até confiscado. A gente já teve o confisco do ouro depois da Grande Depressão de 1929 lá nos Estados Unidos, onde as pessoas foram obrigadas a ir no banco, depositar o ouro e sacar aquela quantidade de ouro em notas. Se a gente pegar aquela quantidade de ouro com as notas da época e as notas hoje, o mesmo ouro, você vai precisar de muito mais notas, muito mais dinheiro para comprar aquele ouro. O ouro valorizou? Não, a moeda que desvalorizou. Então o Bitcoin tem essa questão da escassez, só que ao contrário do ouro, ele não pode ser confiscado, porque a gente pode simplesmente criar uma conta de Bitcoin, que a gente chama de carteira, né? E a gente pode armazenar quantos Bitcoins a gente quiser lá e ninguém precisa ficar sabendo. Perfeito. Eu posso aqui, por exemplo, pegar meu celular, baixar um aplicativo, ligar um VPN, pô, lá na Europa, por exemplo, lá na Suíça. E aí eu acesso ali a parte quente, né, a parte da internet, para gerar uma carteira, fazer uma transação, né, mas o meu IP vai estar lá na Europa e ninguém vai saber que sou eu aqui no Brasil que estou fazendo isso. No caso do ouro, já tem como você rastrear isso. Você precisa de ter um ouro que é rastreável, né, vender esse ouro e tudo não é fácil. E por último, né, a gente tem a questão da própria mobilidade, né? Eu posso aqui estar andando com o celular no bolso com 50 milhões de reais em Bitcoin. Agora, o que são 50 milhões de reais em ouro? Como que você transporta isso? E diria em notas. Como é que você transporta essas notas? 1 milhão já é muita coisa. Em uma maleta já tem um peso considerável. Imagine 50 milhões. Se a gente for pensar além, a gente pensa como é que eu transporto uma fazenda, como é que eu transporto uma casa. Porque um camarada que estava na Venezuela lá, cheio de imóvel e etc. Quanto é que vale o imóvel dele hoje? A casa de 5 milhões, a fazenda de 10 milhões, vale quanto agora? E tem também a questão da liquidez, né? Se você quiser vender 50 milhões de reais em Bitcoin hoje, com a liquidez de corretora, onde são negociadas mais de $1 bilhão por dia... OTCs, né? Você vende sem problema. Já tem mais demanda que oferta, né? Não, justamente por isso que o preço está subindo. Né? Hoje em dia, a gente tem mais pessoas comprando Bitcoin diariamente do que Bitcoins que são minerados. Ah, mas o Bitcoin ele não é escasso? Sim. Ele vai sendo minerado, vai diminuindo a quantidade de Bitcoin que é minerado, que é o evento que a gente chama de halving, né? Até que a gente chega no zero. Não tem como mais minerar Bitcoin, né? E a galera que tá ali por trás dos mineradores vão viver de taxa. Muita gente pergunta isso. E hoje em dia os mineradores eles recebem 3,125 Bitcoins a cada bloco fechado, que é em torno de 10 minutos. Então, 10 minutos, 3,125 Bitcoins são despejados no mercado. 2 milhões de reais, mais ou menos aí, quase. Mais ou menos. Acho que um pouquinho menos, dá 1,6, enfim. Só que hoje em dia tem muito mais pessoas comprando Bitcoin do que esses Bitcoins eles são produzidos. 1,6 milhões a cada 10 minutos. E mais do que comprando, é comprando e segurando, né? E segurando. Então isso... Porque não faz sentido você trocar um ativo seguro com portabilidade, com todas as questões que a gente falou, por papel. Maravilha. Por fazenda, por casa, por gado. E não deixando que isso tenha um valor agregado, né? Quem produz
produz leite, produz a carne, né? Mas Tem tem um que- super valor. Sim, mas tem que ter a dimensão da Mas tem que ter- vulnerabilidade, né? Exatamente. E o Bitcoin traz segurança. Exatamente. Então você já respondeu uma pergunta que a gente ia fazer para você, a gente faz a todo convidado. Então, o dinheiro que a gente tem hoje não vale nada. Ele não tem o seu real valor que ele deveria. Ele chama real de sacanagem, você. Olha, a gente pode até levar para esse lado que é um pouco mais polêmico, né? Mas assim, hoje em dia, o dinheiro, se a gente parar para pensar assim de uma forma muito simples, ele só funciona porque as pessoas confiam que ele funciona. Porque o dinheiro não é nada mais, nada menos que um papel colorido. Uhum. Né? Um papel ali que você vai tá rodando entre as pessoas e as pessoas confiam que aquilo realmente tem algum valor. Ah, mas tem lastro. Cara, infelizmente, hoje em dia o dinheiro não tem um lastro. Não tem nada que garante que, por exemplo, eu tenho 10 reais aqui na minha carteira. Se eu for no Banco Central e quiser converter esses 10 reais em algum ativo que realmente vale algo, ouro, não tem. Né? O Banco Central até tenta manter um caixa ali para ter liquidez, para não ter ataque especulativo. Mas assim, isso não acontece. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Os Estados Unidos, desde a década de 70, que teve o acordo de Bretton Woods, eles viram justamente que é impossível você ter uma moeda fiduciária lastreada a algo. Por quê? Você está querendo lastrear as pessoas que estão nascendo, os empregos que estão sendo gerados a uma quantidade finita. Quem chegou primeiro bebeu água limpa. Muita gente tinha ouro pra caramba lá. Mas não tem ouro para todo mundo. Então vai estar nascendo gente e todo mundo já pegou 90% do ouro, 95% do ouro. Como é que isso vai fazer? Eles vão falar, não, a gente vai criar um papelzinho, vamos falar que a gente tem ouro aqui dentro, que esse papel vai ter esse lastro e isso pode ser amplamente comercializado. Acontece desde da Idade Média, né? Por isso chama papel moeda, que é um papel que tem que ter um lastro de uma moeda. Mas chegou um ponto onde ficou tão crítico que as pessoas não conseguiam ter esse lastro, porque a gente estava nascendo, né? Ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente teve os baby boomers. O pessoal chegou da Segunda Guerra Mundial, começou a ter aquela explosão de todo mundo ter filho, né? Aquelas famílias grandes. E aí realmente ficou insustentável você ter um sistema financeiro, um sistema fiduciário, que vai ter lastro em um ativo infinito, sendo que as pessoas, elas são infinitas, cara. A gente já está com 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo e está crescendo. Não existe ouro para todo mundo. Mas existe o quê? Papel que pode ser impresso. Por isso que está tendo uma inflação tão grande. A inflação é algo que vai acontecer na sociedade a partir do momento que a gente tem uma moeda fiduciária controlada. Não adianta ter o papel se eu não tenho um valor. Se eu não agrego nada a ele. Então, o que você está dizendo para quem está em casa é que o que a gente tem hoje não agrega valor. Quem agrega valor são as confianças, né, que as pessoas depositam no político, no Estado. Aí vem a nossa pergunta polêmica também, que a gente sempre faz pro convidado aqui. Então, você acha que o Estado deveria ter tanto poder sobre o nosso dinheiro? Para mim, isso é uma coisa quase que unânime, assim, não, né? Não, a gente estava até antes aqui de começar as gravações, a gente podia até, se quiser, entrar nesse debate filosófico depois, que eu acho que demora até mais tempo, né? O Estado, até que ponto ele é necessário? Né? Que tamanho, quais atividades? Em que tamanho a gente precisa de ter o Estado? Entendeu? Uma coisa que eu acho que é consenso é o Estado tem que diminuir? Tem. Quanto que tem que diminuir? Não sei. A gente pode conversar. Né? É capaz que a expressão mal necessário deve ter sido criada para definir o Estado, né? Não tem como encaixar tão bem, né? Cara, então, eu sou a pessoa que eu levo um pouquinho mais além. Eu acho que tudo o que o Estado faz e fornece, a gente conseguiria achar vias privatizadas para conseguir contornar isso. Uma forma que você quer consumir um produto, você tem que pagar por ele, porque a gente já paga, e não é pouco, a gente paga muito imposto. Muito imposto. Agora, esse imposto, por exemplo, ao invés de pagar o imposto que a gente pagaria, a gente podia consumir os produtos que a gente quer da iniciativa privada. Entendeu? A gente pode até entrar em consenso. Não, mas tem as partes essenciais ali que o Estado precisa fornecer. Também tem como discutir soluções para isso. Né? Mas do jeito que está hoje, sem dúvida é algo insustentável. Entrando nessa seara, já para polemizar mais assim, você acha que, então, se eu privatizo, né, ou seja, não transformo para o Estado, eu dou poder a matrizes energéticas, né? Eu dou poder a petróleo, a água, a energia e a minerais para entidades que têm mais dinheiro. Ou seja, beberam água limpa com antecedência, fizeram o seu ganho de capital vultuoso
e elas têm capacidade. E o Sushi gosta de citar muitas delas, né? BlackRock, Vanguard, Street Wall, você tem os fundos internacionais monetários, né? Que vão estar ali, pessoas ligadas, né? Jorge Soros, você vai ter essas ONGs, né, são comandadas por algumas dessas fundações que acabam tendo um passivo em relação a isso. Você acha, então, que o Estado deveria deixar esse controle de lado e deixar que essas empresas administrassem? Esse, para mim, também, só para não alongar tanto minha pergunta, é um a outro questionamento sobre a internet. Quanto poder hoje tem o Google? Quanto poder hoje tem a Meta, né? Que é o Facebook. E ela é privatizada. Ela não decide eleições, ela não fala sobre as questões. Estamos gravando para uma plataforma que tem seus fundadores e tem também seus acionistas. Eles têm poder de voto ali. Então, eles podem cortar o que a gente não está falando, o que a gente não está dizendo que eles não gostam, né? Então, só para trazer essa polêmica Eu aí. te volto essa pergunta com uma outra pergunta. O Estado realmente consegue controlar isso? Perfeito. O controle que as empresas têm sobre um capital? Se tiver ou não Estado, agora com o Estado as empresas elas vão ter menos poder? Você acha? Essa é uma excelente Entendeu? pergunta para quem está em casa também refletir, né? No final das contas, eu e o Sushi, a gente gosta de trazer sempre as dúvidas, para você se mover, para você sair de onde você está aí e buscar informação. Mas, na minha opinião, para não fugir, né, da sua provocação, eu acredito que a gente tem que ter, como nação, uma ideia de que a água é nossa, o petróleo é nosso, o gás é nosso, os minerais são nossos. E as empresas que administram isso, que são dos estados, elas têm que dar extremamente lucro e, principalmente, uma eficiência sobre isso. Como a gente vai chegar nesse consenso? Como a gente vai unir pessoas bem preparadas, que não vão ter esse escoamento, esse ralo de dinheiro do que a gente sabe que empresas estatais aí já tiveram e de escândalo? Aí eu já não sei. Aí a gente tem que fazer como pensar e talvez que eu diria que isso é uma mudança cultural, até como a gente enxerga o Brasil, né? Entendo, concordo em partes, né? Boa. Porque eu acho que tudo isso pode ser contornado mais uma vez pela iniciativa privada. A gente pode, né, para ficar mais fácil de enxergar isso, tratar o Estado como se fosse uma espécie de empresa aqui, para a gente só enxergar isso de uma forma melhor. Né? Vamos colocar aqui o exemplo da Disney. Tá? Imagina que o Estado é como se fosse a Disney. A Disney ela possui várias vertentes. Ela tem o parque, ela tem a Pixar, ela tem os filmes, né? Ela tem as produções, a série, o canal. E assim, tudo isso está rodando. Algumas coisas dão prejuízo, outras dão lucro. Certo? E a Disney, ela vai ter que, às vezes, pegar de um filme que lucrou muito para colocar no setor que está em baixa. Às vezes, um parque novo que abriu, que está dando muito dinheiro, vai investir ali, por exemplo, no canal que não está com tanta visibilidade, para continuar fazendo a empresa movimentar. No caso da Disney, ela tá sempre ali com as coisas que estão rodando. Se alguma coisa não está dando certo, mesmo ela tentando injetar dinheiro, ela tem total liberdade de tirar. Agora, quando a gente traz isso para o Estado, a gente já leva isso para uma questão ainda maior. Por quê? A gente tem empresas que são submissas a essa grande comando que é o Estado. Né? Então, por exemplo, às vezes uma empresa que está dando lucro, uma empresa estatal e outra está dando prejuízo, ela vai mandar a verba para que está dando prejuízo. Mas esse controle ele é tão grande que o Estado ele consegue ficar injetando dinheiro. Tanto que a gente vê justamente o fluxo de imposto das empresas que dão mais lucro na região, por exemplo, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, e as empresas que dão menos lucro na região Nordeste, por exemplo. Isso que eu estou falando são dados. Né? A gente vê justamente a região onde mais cobra imposto, a região onde as empresas dão mais lucro, e a região onde tem menos imposto e mais incentivo, as regiões que dão mais prejuízo. Agora a gente já leva para o lado estatal e para o lado privado. Se a gente tiver um setor que está dando muito prejuízo numa empresa privada, esse setor provavelmente vai continuar? Muito provavelmente não, vai ser cortado. Vão achar meios de contornar isso. E na parte que ele questionou também, né? Onde é que vai achar as pessoas hábeis, competentes, comprometidas? A iniciativa privada faz isso, amigão. Faz A isso. empresa trabalha com produto, com resultado, com métrica, com lógica. A nossa ideia é questionar sobre a eficiência e o resultado. Perfeito. Porque eu acredito que a gente tem que ter isso como excelência numa nação. Se a nação não é efetiva, se ela não tem excelência no serviço prestado com as próprias matrizes energéticas, significa que as outras administrações, dos que não são tão críticos para uma nação, vão ficar deficitários. Perfeito. E aí, como você falou muito bem,
Eu acredito que alocar esses recursos do que estão dando certo fala sobre a gestão, fala de quem é o gestor. Então, a iniciativa privada consegue buscar mais. Eu ainda acredito que tudo é negociável. A gente tem a capacidade de puramente voltar para uma administração perfeita das grandes corporações estatais. Mas isso é uma discussão muito, muito, Não, muito é o que a gente estava filosófica, né, não? discutindo aqui. O quanto que a É. gente pode chegar num denominador aqui que é necessário reduzir o Estado. Porque tem que reduzir, tem que reduzir. Mas quanto? O que que são os necessários ali do Estado? Será que a gente precisa de uma segurança pública ou isso é possível de privatizar? Quem que vai... Clássico debate, né? É. Mas quem que vai construir as estradas? Como que vai conseguir gerenciar isso? Correios? Tudo isso pode ser amplamente debatido sobre Sem dúvida. iniciativa pública versus privada. Mas o que está sendo colocado na mesa é, atualmente está algo sustentável? Eu acho que não. Eu acho que não. Sim. Indo nesse lado, então, acho para fazer uma previsão, né? A gente sempre pergunta, já encaminhando para o nosso finalzinho, né? E daqui a 10 anos? Você encontra você, Arthur, como? Sua família? Você encontra o Bitcoin em que cenário? Voltando para essa polêmica aí que a gente trouxe, né? O Brasil daqui a 10 anos, né? Com essa questão do Bitcoin. Como é que você vê isso? Eu sempre sou uma pessoa que eu tento levar tudo que eu tenho dentro do meu controle. Opa, Justamente por isso, né, que a gente foi estudando Bitcoin, como que funciona a tecnologia, e realmente vimos, né, o Bitcoin como um ativo que seria um porto seguro, um ativo inconfiscável, um ativo que pode ser globalmente transacionado. E quanto menos eu puder depender de um terceiro, melhor. Né? Então, assim, como que eu imagino o Brasil? Cara, eu espero que esteja numa situação melhor. Um estado menor, menos gasto público, menos imposto. Mas eu posso contar com isso? Cara, eu não posso. Não posso. E o que a gente tem de experiência nas últimas 2 décadas é que não está melhorando. A inflação está persistente. Inclusive, igual a gente falou, né, 80% aí do dinheiro que está circulando veio de 2008 para cá. Continua, né, nessa questão, cada vez mais imposto sendo aprovado e confisco, né, às vezes de bem, de conta bancária. Eu não duvido nada que possa acontecer, por exemplo, confisco de patrimônio igual aconteceu na época do confisco do ouro, sabe? Ou do Então, assim, Collor. ou do dólar, ou Ou qualquer do coisa Collor, do de tipo. 90, não, lembra? Sim, da poupança, né, da poupança. Então, assim, já aconteceu antes. O que eu espero pro Brasil? Eu quero realmente que o país dê certo, né? Eu gosto muito aqui do meu país, mas assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de contar com o ovo no cu da galinha. Só que a gente pode falar desse jeito, né? Eu não gosto Pô. de contar com algo que não tá no meu controle. Então, justamente por isso, eu tenho focado tanto aqui no Bitcoin, porque eu imagino, pelo próprio fundamento, né, que é algo que vai me trazer segurança de uma forma que eu consigo controlar. O Bitcoin é totalmente transparente. Você consegue ver as transações que estão acontecendo, as taxas que estão acontecendo, as carteiras transacionando entre si, os bitcoins que são gerados, quem tem domínio exatamente de quê, certo? E a gente não tem esse controle, por exemplo, na mão do Estado. Então, o Bitcoin, por ser algo inconfiscável, descentralizado, escasso, me traz expectativas, né, crenças de que realmente vai ser algo que vai me trazer segurança, independente do valor. Para mim, se um Bitcoin valesse R$ 1, já estava de excelente tamanho pelos próprios fundamentos dele. Eu não invisto no Bitcoin visando o lucro, eu invisto justamente visando essa segurança que eu acabei de trazer para você. Então assim, Arthur, daqui a 10 anos, cara, quanto Bitcoin você tem? Eu tenho mais do que eu deveria, menos do que eu gostaria. Daqui a 10 anos, eu vou continuar com essa mesma visão. Quero ter muito mais Bitcoin do que eu tenho hoje, mas vou continuar com a visão de que eu tenho muito menos do que eu gostaria, sabe? E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está começando agora, lá na engenharia, né? Lá já que a gente já teve esse bate-papo até agora aqui, então a gente já viu o Arthur engenheiro, o Arthur filho, o Arthur Noivo. noivo, né? Já vimos o Arthur que passou pelas crises. Cara, a família é dividida. A Ó, família é dividida, né? Quando eu era criança, eu era cruzeirense, mas eu sou uma pessoa que não gosta de futebol, cara. Eu nunca vi graça, na verdade. Né? Então eu sempre achei assim, mas, por exemplo, o lado da minha noiva é atleticano doente, já fui, no lado do meu pai é cruzeirense, né? Então eu tenho compaixão aí por ambos os lados. minha mulher é cruzeirense também. Ah, é? Você conheceu ela lá ainda. Conheci. Tive a Ó, felicidade a de conhecer. ideia é. Eu vejo, né, dessa maneira, né? Mas eu queria
trazer essa visão que você tem, né? E o Sushi e eu sempre perguntamos dessa maneira para os convidados aqui. Essa mensagem para quem está começando, eu acho que é muito importante. Qual o caminho você acha que quem está começando no Bitcoin deveria seguir? E qual o caminho quem está começando hoje, o jovem que está assistindo nosso canal, Perfeito. né? Ó, independente, eu não estou falando aqui especificamente de Bitcoin, né? Tudo que você traça uma meta e foca no objetivo, aquilo é possível, tá? Às vezes você não precisa fazer, eu quero ficar milionário com criptomoeda, sendo que eu só tenho 10 mil reais. Cara, não foca ali em ficar milionário, vai cumprindo objetivos de pouquinho em pouquinho. Isso vale para qualquer coisa, né? Mas se a gente pegar e puxar unicamente para o mercado cripto, igual a gente falou, é um mercado que está muito no princípio. Menos de 5% da população mundial tem e investe em Bitcoin. E 99% desse dinheiro está em corretoras dos investidores ativos, né? Que a gente fala. Tem muito Bitcoin que foi perdido, que às vezes é holder que não movimenta há muito tempo. Então, assim, o Bitcoin, ele tem uma história deflacionária que vai até o ano de 2140. Eu não vou ver quando o Bitcoin deixar de ser minerado. Talvez nem meus filhos vejam, imagino eu, né? Daqui a mais de 120 anos para frente. Então a gente ainda está muito no começo, né? Se você pensar que o Bitcoin ele tá muito caro, você vai ver daqui a 10 anos. Todo mundo hoje queria ter comprado Bitcoin, eu falo isso direto, tá? Em 2014, Todo 2015. mundo hoje queria ter comprado Bitcoin há 10 anos atrás. Daqui a 10 anos todo mundo queria ter comprado Bitcoin hoje. Então a hora certa de comprar é qual? Cara, o quanto antes possível. Eu Ó, acho que sim. A gente gosta de falar para nossa audiência, sempre é hora de comprar. Eu tô esperando baixar pra comprar. Aí que tá. Isso também é outra coisa legal de coisa. Até pra não tomar muito tempo aqui, né? Que isso? A estratégia do DCA, Vontade. que é quando você faz compras sempre fracionadas, independente do preço tá subindo ou tá caindo, você tá se posicionando. E como a gente vê que o Bitcoin ele tá subindo ao longo dos anos, a tendência é que você eventualmente fique no lucro. Sempre tenha um preço médio abaixo do preço atual. 99% das pessoas que adotam essa estratégia, por que eu tô falando 99%? Porque pode ter uma pessoa que começou a comprar lá no topo histórico e agora o Bitcoin não tá no topo histórico. Né? Mas 99% tá no lucro. A gente pegar todo o histórico do Bitcoin aqui, vários momentos assim, 100% das pessoas que compraram Bitcoin até agora estão no lucro. E a tendência é que essas pessoas se mantenham no lucro. Se você tiver esse pensamento de, eu vou esperar cair um pouquinho mais para comprar. Cara, beleza, né? Pode até ser que o Bitcoin daqui a 2, 3 meses caia. Então você tá ali, sei lá, com 200 reais para investir, R$1.000 para investir. Se você tivesse comprado, por exemplo, uma parte agora, vou comprar ali R$1.000 por mês. Vou comprar uma parte agora, mês que vem eu compro mais um pouquinho, terceiro mês eu compro mais um pouco. Você fez 3 compras, você está com R$3.000 ali no Bitcoin. Agora, se você quer fazer essa estratégia, mas está esperando o Bitcoin cair para começar, você perdeu o primeiro mês, você perdeu o segundo mês e você só vai comprar o Bitcoin depois que ele cair no terceiro mês, por exemplo. Se ele cair. Se ele cair, beleza, você comprou na queda, só que você comprou R$1.000. Agora a pessoa que fez isso já tá com R$3.000 ali em Bitcoin. Quem que tem mais Bitcoin nessa jogada aí? Pois A é. pessoa que tá comprando independente do preço. Se o Bitcoin começar a subir, quem que vai ter mais lucro? A pessoa que tem mais Bitcoin, que foi a pessoa que começou a comprar antes. Eu falo isso porque eu já dei muita mentoria, muita consultoria, e vários alunos meus falavam, até recentemente, né, ano passado, que o Bitcoin tava lá nos $30 mil e subindo. Aprovou o ETF, ele saiu dos 20 mil, chegou nos 30, 35, 39. O cara, nossa, mas subiu demais, cara, eu tô esperando cair para comprar. Cara, não faz isso. Começa a comprar, sempre começa a comprar um dinheiro que você, é o troco de pinga, né? Aquele dinheiro que não vai te fazer falta, né? O mercado você tem que se expor. Além de ter tido mais lucro, ficou menos exposto às fragilidades do sistema, né? Do real. Perfeito. Agora é Perfeito. importante sempre frisar, o pessoal a gente martela mesmo a questão da autocustódia. O que precisa para a pessoa ter o Bitcoin aí com segurança? A gente nem entrou muito nesse ponto, porque eu acho que você tem aqui vários episódios que falam aqui da autocustódia, né? Mas na verdade, a gente falou da questão da inconfiscabilidade, o fato do seu Bitcoin ser inconfiscável, né? Então, assim, para autocustódia, para você ter uma autocustódia, você só precisa de quê? Às vezes nem um celular, um papel, né? Existem várias formas de você fazer carteiras de Bitcoin que às vezes até independem do acesso à internet. Hoje em dia a gente tem dispositivos, às vezes até programas que você baixa no celular e no computador, que você desconecta eles da internet, gera uma entropia única, ou seja, uma quantidade de variáveis necessárias para estar gerando aquela carteira, que nunca vai entrar na internet. Eu posso pegar aqui meu celular, desconectar ele da internet, botar ele no modo do avião,
gerar uma carteira de Bitcoin, eu vou anotar ela aqui no papel, vou anotar o meu endereço, né? O endereço ali que seria tipo minha chave Pix para receber Bitcoin. E eu pego aquele celular, quebro, jogo fora ali, queimo ele, nunca mais vai ter contato na internet, ninguém vai saber que aquela carteira foi criada, ela tá aqui no papelzinho. Eu quero receber em Bitcoin. Dá ali o endereço, a chave Pix ali pra pessoa, ela te paga em Bitcoin, pronto. Tá fazendo autocustódia do Bitcoin sem problema nenhum. Dá para elevar nível de segurança, ter carteiras físicas para fazer autenticação de transação, dá. Mas assim, eu quero fazer autocustódia. Cara, fazer autocustódia no celular é muito mais seguro do que você deixar um dinheiro numa corretora. Não é o ideal quando se trata de segurança? Não, mas é mais seguro do que 99% das pessoas já fazem. É o que a gente fala, começar aos poucos, né? Você não precisa ir tanto, né? O pessoal tem falado bastante, que o computador quântico vai acabar quebrando a criptografia do Bitcoin, etc. E a pessoa, se ele quebrar a criptografia do Bitcoin, que ele não faz com o sistema bancário? Eu sempre coloco muito isso, né? Muita gente me pergunta, cara, mas e a questão do computador quântico? Isso não vai mandar o Bitcoin pro água abaixo? E se o mundo explodir, se tiver uma terceira guerra mundial, e se acabar a internet no mundo, e se acabar a energia do mundo? Cara, você acha que o Bitcoin vai ser o maior dos problemas se isso acontecer? É a última coisa que você vai pensar. Se tiver um computador quântico, o Bitcoin, primeiro que ele vai ser o ativo mais resistente ao computador quântico. Justamente porque se tem um computador quântico, tem 2, tem 3, tem 4. E se um desses computadores quânticos estiver minerando Bitcoin, acabou. E segundo, se tiver um computador capaz de quebrar a criptografia do Bitcoin, que é a criptografia mais forte do mundo, mais segura do mundo, ele consegue violar o Pentágono, pegar todos os segredos dos Estados Unidos, consegue quebrar sistema bancário, consegue gerar uma inflação infinita no moeda dos Estados Unidos, consegue entrar lá dentro do Banco Central, $1 trilhão aqui pra minha conta. Você acha que o cara vai estar preocupado com o Bitcoin? Manda 1 trilhão pra todo mundo. Pode fazer isso. O computador quântico, em teoria, pode fazer isso. Mas e pelo outro lado, né? O Bitcoin ele não só é o ativo mais difícil, mais anti-censura, mas ele é o ativo mais mutável nessa questão. Então, por exemplo, acabou a energia do mundo. Se tiver um local com energia, a rede do Bitcoin vai se adaptar para aquele local ser justamente um incentivo para as pessoas continuarem minerando Bitcoin, porque vai diminuir a concorrência, vai ficar fácil de minerar Bitcoin. Dá mais recompensas, tal. Então, a recompensa ela é fixa, né? As taxas mais a quantidade fixa do bloco. Mas o negócio é que você pode minerar, por exemplo, no notebook. Se 99% dos mineradores, aquelas máquinas, aquelas fazendas de mineração gigante, se isso sumir do mapa e tiver só 1% que tem só laptop de mesa, a mineração do Bitcoin pode ser feita no laptop de mesa. Sim. A dificuldade vai lá para baixo, consequentemente vai ficar viável. Isso vai estimular novamente com que mais pessoas queiram minerar Bitcoin, a dificuldade vai aumentando novamente, né? E isso rola para apagão global. Se tiver um lugar do mundo que tiver energia elétrica, lá pode ser minerado Bitcoin. Internet caiu na Europa, os outros países vão continuar minerando Bitcoin. Agora imagina o banco... E quem minera fica cada vez mais rico. Então assim, não só é uma rede que ela é, pela própria criptografia, difícil, né, de ser violada por computadores quânticos, ela também é uma rede extremamente fácil de se multar e adaptar a eventuais situações, né? Igual eu falei, o Bitcoin ele foi feito na crise para períodos de crise, que inclui tudo isso. Maravilha. Se você pudesse deixar uma palavra finalzinha aí sobre o que o Arthur quer deixar para o seu legado. Maravilha. Cara, para o meu legado, o meu foco, atualmente, né? Sempre foi, na verdade. Por que eu crio conteúdo? Por que eu tenho um canal no YouTube? Por que eu faço live diário? O meu grande diferencial é que eu não tô aqui para ficar vendendo curso, eu não tenho sala de sinal, não tenho nada, né? A gente nem entrou aqui na parte de trade, a gente falou mais numa questão fundamentalista e questão de ideais. Então, o meu foco é justamente estar fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês, o que eu estou fazendo com o pessoal que está assistindo a gente. É democratizar o conhecimento, passar conhecimento mesmo, ajudar as pessoas, o tanto de gente que chega e me manda, cara, obrigado, você falou de comprar Bitcoin, eu comprei aqui, já estou ganhando dinheiro. Nossa, gente que já falou que mudou de vida por conta dos meus conteúdos. Né? Hoje em dia, o meu canal não é algo que me gera uma renda absurda, minha renda principal vem dos investimentos. Poderia simplesmente ser um egoísta, cruzar o braço e falar, cara, eu vou ficar aqui na minha, quieto, né? Eu não vou criar canal, não vou falar nada pra ninguém. Mas não, todo dia eu tô aqui fazendo live, 11h30 da manhã, né? Hoje eu até vou mudar o horário da live por causa aqui do episódio. Faço live aberta lá no meu canal, que é uma consultoria grátis comigo. Então, assim, o objetivo disso tudo, por que eu faço isso tudo? É pra ganhar dinheiro? Não, isso não me gera uma renda a ponto de comparar com os meus investimentos. Mas o que mais
me deixa grato é justamente a possibilidade de ter ajudado as pessoas. Então, assim, se eu souber que uma pessoa que viu esse podcast entendeu pelo menos um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho da fragilidade do sistema bancário, né, e quer aprofundar num tema, eu já fico extremamente feliz. Para mim já valeu toda a viagem que eu fiz até aqui, de verdade, né? Então o que é o legado do Arthur? Cara, eu quero simplesmente ajudar as pessoas da mesma forma que eu fui ajudado lá em 2017. Entender como é que funciona isso e falar, cara, ainda é tempo. Não tá tarde, o Bitcoin não tá caro. 4% da população mundial investe aí em Bitcoin, então ainda é tempo de entrar, cara. Vai mandar um beijo pro tio Picles. Vou mandar um beijo aí pro meu Queremos padrinho. o tio Picles aqui, viu? Já tem um fã. Um beijo aí pro meu padrinho que entrou, né, me fez entrar nesse mercado. Um beijo ainda maior pro meu pai, né, que foi a pessoa que sempre me acompanhou ao longo dessa jornada e me acompanha até hoje. Eu acredito que meu pai tenha sido o maior responsável por eu ser o que eu sou hoje, né? E também aí pra quem estiver aí vendo, familiares, irmã, mãe, minha noiva maravilhosa, um beijo aí pra Aninha, certo? E muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, pela possibilidade de estar aqui participando desse bate-papo com vocês, né? E também deixo aí aberto o convite aí para quem quiser conhecer minhas redes sociais, é @crip_tu, não sei se vai ter aqui na descrição Vai ter, desse vai vídeo. aparecer aqui, vai Thiagão aparecer vai seu QR colocar ali, Code, aí a produção vai botar tudo pra você. Manda um direct lá no Instagram, vamos trocar uma ideia para você que não me conhece, tá? Todas as minhas redes sociais são CrypTour, você pode estar me seguindo lá em tudo, que eu tô sempre informando vocês de tudo que tá acontecendo, né, cara? É notícia, é macroeconomia, é investimento, tudo isso a gente fala lá de uma forma muito aberta nas redes sociais. É isso aí, obrigado, Arthur. Sushi, últimas considerações? Bom demais, mineiro bom, menino bom. Bom E dá demais da inveja, conta. né? Coisa maravilhosa. Que coisa de valor, o cara ser parceiro do pai, porra. Parceiraço. Que coisa linda. Quantas parceiraço. pessoas têm essa fortuna? Vagabundo. ainda tem um padrinho de bônus. É tudão. Ah, é tudão. Então, se Certeza você está que você- gostando desse conteúdo aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ver mais exemplos como esse do Arthur, de que o Bitcoin é possível para todos, que começou nas crises, que teve a oportunidade de conduzir o pai, o padrinho dele, inclusive uma pessoa mais velha, foi quem indicou para ele na época e deu a oportunidade de começar nesse mercado e até hoje é o mercado que ele segue. Perfeito. Então, nós que estamos aqui desse canal é também para democratizar o estudo, o conhecimento e trazer para você que está em casa aí uma opção mais descontraída, mais tranquila, mais relaxada de entender sobre esse maior ativo de reserva de valor que temos hoje no mundo, que se chama Bitcoin. Então, um forte abraço para você em casa e até uma próxima.